Oi, gente, aqui é o Tá Se Conhecendo e vamos falar desse filme? Você é exatamente o que eu procuro. Eu sei que eu posso te fazer feliz. Quando eu vejo seu rosto, eu vejo rugas e filhos parecidos com você. Como é que a gente fica? Bom, eu vi que no outro vídeo o som tava bem ruim, a luz estava bem ruim. Comprei esses microfones, esse microfone aqui. Não é aquele caro das blogueiras nem nada, mas ele é um microfone bom. E aqui a gente tem o nosso roteirinho pra falar desse filme, Amores Materialistas. Acho que agora parece que ele tá pendurado na minha teta. Tá, vou deixar ele aqui. Então vamos falar sobre amores materialistas. Esse vídeo aqui, ele vai ter spoilers e vai ter muitas opiniões minhas. Ai, mas né, se você não gostou do filme, é porque você não entendeu o filme. Então eu não entendi o filme. Então eu não entendi essa merda de filme. Mas vamos lá, vamos começar. Amores Materialistas é aquele filme com o Pedro Pascal, com a Dakota, do 50 Shades of Grey, do 50 Tons de Cinza e do Chris Evans, o nosso querido Capitão América. Qual que é a sinopse da história? Ela é uma agenciadora de relacionamentos, ou seja, você vai procurá-la para arranjar um cara que você quer casar, né? E aí você vai especificar exatamente o cara que você gostaria de casar, você vai passar para ela e ela vai te arranjar um cara mais ou menos ali parecido com o que você gostaria de ter, né? É parecido também com a sua renda, o quanto você quer que ele ganhe, a altura, X, Y, Z. E também as mulheres, os homens também procuram para achar suas mulheres. É um grande negócio de casamentos que ela trabalha. O que seria ótimo na minha vida alguns anos atrás. Mas não, obrigada, dessa vez eu passo. E aí, eu já começo a achar meio loucura, né? Essa ideia de agenciadora de casamentos. Apesar de saber que casamento é um grande negócio de fato, né? E aí, ao mesmo tempo que eu fico, ai, nossa, mas eu acho isso tão absurdo, né? Você contratar alguém pra você achar alguém... Oh, me dá até vontade de vomitar. De falar essa palavra. Casamento. De achar alguém pra você casar. E aí você descreve a pessoa como se ela fosse tipo uma comida, né? Ou como se ela fosse algum produto de loja, algum produto, alguma roupa, algum artigo de luxo, né? Porque o casamento às vezes é um artigo de luxo. Só que aí eu penso, cara, a gente tem milhares de aplicativos de relacionamento que fazem a mesma coisa, tal qual um cardápio que você vai passando e escolhe a pessoa pela sua descrição. Então não é tão absurdo assim a ideia da agenciadora. Mas, de qualquer jeito, ela trabalha fazendo isso. Ela vende o seu produto, que é encontrar o amor para as outras pessoas. O amor. Encontrar casamentos. Pessoas ideais umas para as outras. E aí a gente entra nos personagens, né? Do Pedro Pascal e do Chris Evans. Aí começa a desgraça do filme, pra mim. Ela é uma mulher que se relacionou com o Chris Evans, quando ela era mais nova, e ele claramente era um cara completamente babaca, grosso, estúpido. Ele não tratava ela tão bem quanto ela deveria. Ele simplesmente não tinha nenhum plano de crescer na vida. Ele era um completo imbecil, né? E ele ficava brigando por $25. A única coisa de boa que tem nesse homem, nesse filme, é a beleza dele. Porque de resto, ele tem 0,0000000 de coisas boas para agregar na vida dessa mulher. E essa mulher continua muito apegada a esse ex. Só que eles terminaram porque ela colocou na balança, né? Será que eu vou
ficar o tempo inteiro vivendo nessa merda de vida infernal com um cara que tem quase 40 anos e que mora ainda num apartamento com quartos divididos e um carro de merda e um emprego de merda e uma carreira de merda e realmente ele não tem absolutamente nenhuma projeção de crescimento na vida dele. E aí, na época, ela botou na balança e falou, não é isso que eu quero pra mim. No entanto, ela continuou o mantendo na vida dela e dando esperanças pra esse cara de que talvez ele fosse o amor da vida dela. Só que ela continua com a mesquinhez dela, porque ela quer alguém que realmente seja interessante e financeiramente não tão incapaz de crescer. Isso é o que a gente entende inicialmente quando a gente começa a assistir o filme. E aí uma das clientes dela vai casar com um cara que ela arranjou pra ela, e ela vai nesse casamento, é um casal que ambos têm famílias boas, ambos têm dinheiro, ambos isso e aquilo, ambos são compatíveis socio e economicamente. Aí ela vai nesse casamento e ela acaba conhecendo o Pascal. O Pascal é um homem que trabalha, que tem uma família muito bem estruturada, eles trabalham numa parte financeira, do mercado financeiro, e ele é um homem rico, ele é um homem bonito, ele é um homem inteligente, ele é um homem educado. E ela acaba conhecendo ele e ele acaba ficando interessado nela ali nessa festa de casamento e a convida pra sair. E ela fala, não, você é um cara que você poderia muito bem ser um cliente meu, né? Porque eu consigo arranjar uma mulher ao seu padrão. E ele fala, não, eu não quero, eu quero sair com você. Ele acaba convencendo a chata da Dakota a sair com ele, e eles saem várias vezes, mas o assunto dela é sempre como se fosse uma grande entrevista sobre quanto ele ganha, e etc, etc, etc. Ela é uma chata. Ela é uma chata. E ela fica tentando entender por que você me leva nesses lugares tão românticos, você acha que financeiramente isso é mais romântico, não sei o quê, e ele já acaba com a face dela e fala, e não é? E não é, minha filha? Eu te trazendo nesses lugares não é muito melhor do que ficar, Enfim, ela sai com ele algumas vezes e eles começam a ter um relacionamento, mas ela continua alimentando um relacionamento com o chato do Chris Evans, que continua no emprego de merda, morando no mesmo lugar, depois de algum tempo, depois de alguns anos que eles já estão separados, ele continua ali na mesma vidinha de merda que ele vivia e continua ainda sendo um grandíssimo babaca, porque ele não é uma pessoa agradável, ele não é, apesar das pessoas quererem romantizar o papel do Chris Evans nesse filme, ele não é uma pessoa agradável, ele não trata ela bem e qualquer oportunidade que ele tem de meio que dar uma alfinetada nela, ele dá, e ela simplesmente com a dependência emocional imensa nesse cara, ela sempre cai nas armadilhas dele. E ela também inclui o Pascal em alguns lugares em que esse ex dela vai estar. Ela é insuportavelmente pentelha e chata. E tem uma parte que é a parte mais interessante do filme, que é que uma das clientes dela sai com um cara, com algum dos milhares dos caras que ela já fez essa mulher sair, e esse cara simplesmente tenta bater nela e começa a perseguir essa cliente dela, e essa cliente dela começa a virar um caos na vida dela. O que esperamos dos homens, né? Essa pessoa que tá no mercado de relacionamentos procurando um relacionamento desesperadamente, infelizmente a gente pode acabar se deparando com um predador. Isso deixa a mina meio, a personagem da Dakota meio instável, né? E até tem uma cena muito boa da chefe dela falando, cara, as pessoas estão à mercê disso acontecer. E nós mulheres, estamos todo dia à mercê, infelizmente, disso acontecer. Porque a gente vive num país completamente machista e a gente não sabe, se virando a esquina, vai ter alguém que vai sequestrar isso pra gente. Infelizmente, a gente vive nesse medo constante. A história começa a se discorrer, ela é muito bem tratada pelo Pedro Pascal, ela é muito bem tratada, ele trata ela com muita educação, com muito carinho, com muito afeto, ele manda flor, ele vai ver, ele leva ela pra sair, ele mostra o quanto ela é importante, o quanto é valiosa, ele quer saber os lugares que ela quer conhecer, ele acaba comprando uma viagem super massa pra ele levar ela, porque ele quer que ela também tenha essas experiências muito maravilhosas, então ele quer proporcionar o melhor pra essa mulher. Primeiro que ela é completamente desagradável, né? Ela percebe que ele fez uma cirurgia plástica, que é uma cirurgia aleatória, assim, também. Assim, não tinha nada em colocar em pauta isso.
Era uma insegurança do cara, ele fez o raio da cirurgia e ok. E aí, no meio da madrugada, ela resolve ver a cirurgia, ele acorda completamente constrangido e ela fala pra ele que ela não tá apaixonada por ele, que ele não tá apaixonado por ela e que eles não deveriam ficar juntos. Tipo assim, primeiro que ela coloca o cara pra merda, né? Tipo, ele fica se sentindo completamente mal, assim, por conta da cirurgia, ele acha que é por causa da cirurgia. Se fosse um cara na vida real, ele ia continuar achando que era por causa da cirurgia que ela terminou com ele. Mas ela terminou com ele porque ela é simplesmente uma imbecil. E ela faz o quê? Ela vai atrás do ex-namorado dela, do Chris Evans. E aí a gente tem, né, a pior escolha que poderia ser feita por uma mulher na vida, que é voltar pro ex. E esse cara faz claramente um gaslight com ela, uma manipulação com ela, e ela acaba se sentindo culpada, porque, ai, olha como eu sou culpada, porque eu só penso em dinheiro, ai, porque eu só penso em achar alguém financeiramente mais estável, enquanto este homem me ama. Ele meio que faz ela meio pensar isso, sabe? E aí ela volta pra essa vida miserável com o ex dela, fazendo nós novamente nos colocarmos, nos diminuirmos em nome do amor, porque é exatamente isso que ele fala pra ela. A única coisa que eu tenho pra te oferecer é o quanto eu te amo e o quanto eu vou te amar o resto da vida. Mas eu sinto dizer pra vocês, amor, só o amor, ele não adianta de porra nenhuma. Eu sinto muito acabar com as expectativas e dos planos idealizados de vocês, porque os filmes todos fazem você querer acreditar que o amor ele vai salvar a vida de vocês, sendo que o amor não vai salvar nada. Simplesmente não vai. A última frase do filme é o que me incomoda mais, que é quando ele olha pra cara dela, ele pega uma flor e ele faz um anelzinho com aquela flor miserável e pergunta pra ela assim: você topa fazer uma decisão financeira muito ruim? Como se isso fosse um pedido romântico de casamento. Nessa hora eu já não aguentava mais o filme. Quando eu vi que ela ia escolher esse cara, eu já não aguentava mais o filme. Eu já não aguentava mais. Porque a gente vê isso o tempo inteiro, diariamente, as mulheres fazendo escolhas ruins de homens. E nem se trata, e nem é sobre dinheiro. É sobre como o cara te trata ou te faz sentir. E aí eu tenho uma opinião muito... que talvez seja uma opinião contrária de milhares de outras pessoas, mas... ela fala, né, quando ela fala pro Pascal, eu não estou apaixonada por você. Eu tenho uma opinião muito diferente disso, sabe? E claro, existe toda uma parte de anatomia, né, instintiva, da gente sentir atração pelas pessoas, então através do cheiro, através da voz, através dos feromônios e tudo mais, o que faz a gente se apaixonar pelaquela pessoa, porque ela desperta algumas coisas no nosso cérebro, como dopamina, adrenalina, ocitocina e tudo mais. No entanto, também, na minha concepção, né, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formada em perícia comportamental silenciosa, então eu estudei muito sobre paixão, amor, relacionamento inclusive, tudo mais, etc. Mas isso é um assunto para outra hora. Então, entendendo... Eu poderia muito bem ser uma agenciadora de relacionamentos se eu quisesse, mas eu zero acredito que relacionamentos funcionam. Mas eu entendendo como funciona meio essa dinâmica de amor e de paixão e de anatomia, eu tenho pra mim que o amor, ele é completamente uma escolha, assim como a paixão. Por mais que eu não esteja apaixonada por esse cara, quanto mais eu insisto, mais eu gero esse sentimento dentro de mim. Então, uma hora eu vou me apaixonar por ele. E não é exatamente pelo dinheiro dele, né? Porque a gente não tá falando sobre casar com um homem rico ou não, mas é entender que aquele cara me trata como se eu fosse alguém muito valiosa, como se eu fosse alguém muito importante. Aquele cara me trata muito bem e me coloca num lugar onde eu mereço estar. E entre um rico que eu ainda não amo e que me trata muito bem e o
insuportavelmente chato e pobre do meu ex, que é um miserável e que me trata de um jeito mediano para baixo, eu sinto muito. Eu escolho o rico que eu ainda não amo. Porque uma hora eu sei que essa chavinha vai virar e eu vou amar esse cara. E eu vou amar ele e inclusive, amar o jeito que ele me trata. Porque melhor do que amar é ser amada. E talvez essa seja uma verdade meio dolorida de admitir. E uma coisa é certa e clara como o sol. Se o próprio cara diz que não tem o valor, porque ele fala claramente para ela que ele não tem valor, você acha que ele vai te valorizar, minha filha? Você acha que ele vai mesmo te colocar no pedestal que ele fez de papelão para você? Você acha mesmo que você vai ser o centro da vida desse cara e que ele vai te tratar como você merece ser tratada? Não. Eu acho que a gente precisa começar a escutar mesmo as pessoas, porque se a própria pessoa tá falando que ela não tem valor, é porque ela não tem. Então o filme é horrível. Tinha tudo pra ser um puta filme, ela fazer uma puta escolha, ser uma puta lição pra nós mulheres, da maneira como a gente deve ser tratada, não necessariamente por um homem rico, mas por alguém que trata a gente realmente bem e com decência, né, e valoriza quem somos, nosso trabalho, a nossa vida, porque foi tudo que o Pascal, ele ofereceu para ela, era valorizar quem era ela nesse mundo, independente da situação financeira dela ou dele. E aí, novamente, os filmes colocando o amor como se fosse a melhor decisão de todas, quando na realidade não é. Porque ele pode destruir a nossa vida e pode fazer a gente tomar decisões financeiras completamente erradas e emocionais mais ainda. Eu daria uma nota 2 para esse filme, com certeza, e eu só dou a nota 2, esses 2 pontinhos, é só pelo papel do Pedro Pascal, porque todo o resto continua sendo uma grande idealização de como o amor é tão importante nos relacionamentos, sendo que ele é a coisa que é mais fácil de sobrar. A verdade é essa. Muitas vezes o relacionamento já acabou e o que sobrou ali foi só o amor. E o amor, ele não vai sustentar esse relacionamento. Eu sinto muito. Então, sobre amores materialistas, essa é a minha opinião. E hoje parece que eu tô mais séria, né? Mas é porque esse filme me irritou grandemente, assim. E me irritou de um jeito que eu não esperava que ele fosse me irritar. Porque ele coloca a régua de nós, mulheres, muito abaixo, sabe? Ele tira a gente pra merda de um jeito que é bizarro. Mas se você quiser assistir essa desgraça desse filme, ele ainda tá no cinema, mas já saiu nos Estados Unidos, então você pode aí dar o seu jeito e assistir, que nem eu fiz, porque eu não ia pagar pra assistir um filme de merda desse no cinema. Já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal, já ativa o sininho e já manda pra alguém que não tem medo de spoilers, nem de opiniões, nem de nada. E aí, se você quiser dar uma chance pra assistir essa merda desse filme, você vai e assiste, mas é um filme de merda. É chato, ele não tem emoção, ele é cansativo, os personagens são chatos. Eu acho que sempre dão papéis horríveis pra Dakota e ela sempre é engolida por um monte de homem escroto e acaba fazendo coisas que não necessariamente são... Ela nasceu pra fazer esses papéis de songamonga que ela faz. Beijos e até o próximo filme.